para Paris, uma das cidades mais românticas do mundo, amada por seus museus e vida selvagem, e agora em 2024 estará abrigando os Jogos Olímpicos, além de ter recebido o Jim do BTS em pessoa para participar do revezamento da tocha olímpica, e que inclusive nos rendeu esse momento maravilhoso, bem visual, da troca da tocha bem em frente à pirâmide de vidro do Museu do Louvre. Mas o que sabemos de curiosidades sobre Paris? Claro que além dos Jogos Olímpicos, dos vlogs maravilhosos do Max Peterson ou do Jim carregando a tocha. E eu estou perguntando em termos históricos, tá? O que a história encontrada sob a areia pode nos contar sobre Paris? Ou melhor, vamos deixar as coisas mais interessantes ainda. O que sabemos sobre a história de uma das catedrais mais icônicas, a Grande Catedral de Notre-Dame? Quais os segredos que ela pode nos contar não só sobre ela mesma, mas também sobre o coração da cidade-luz? E por que ela pegou fogo? Será porque ela possui simbolismos ocultos ou porque foi testemunha de execuções? Ou foi algo muito mais simples, pé no chão? Bom, existe muita coisa que essa catedral pode nos contar. Quer saber o quê? Então venha comigo para entender que história é essa. E se preparem, porque nesse vídeo teremos muitos momentos de croissant. Today, I wanted to eat a croissant. So I went to a place that sells croissant. Duolingo patrocina nós. Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e vamos começar pelo começo. A origem da cidade de Paris remonta à antiga Lutécia, ou Lutetia Parisiorum, que a princípio era um assentamento gaulês que foi conquistado por ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigão Júlio César, lá pelo ano de 52 antes da era cristã. E 300 anos depois, Lutetia já era uma cidade que tinha como centro as ilhas de La Cité e Saint-Louis, que ficam bem no meio do rio Sena. E graças a esse rio, essa região virou um importante ponto comercial. A Lutécia mudou de nome em 310, passando a se chamar Paris, que, ao contrário do que diz uma das lendas mais antigas da internet, não é uma homenagem à deusa egípcia Ísis, ou seja, para Ísis. Esqueçam isso aí e aprendam agora em definitivo. A palavra Paris vem da abreviação das palavras Civitas Parisiorum, que advém da denominação do antigo povo gaulês que um dia viveu nessas terras, os Parisci. E então, em 987, a cidade passou a estar sob o controle da dinastia Capeto, que tinha sido fundada naquele mesmo século por um conde de Paris chamado Hugo Capeto, que a transformou na capital da França. E essa família, a propósito, governou a França por mais de 300 anos. E, inclusive, foi a partir do século X que Paris se tornou o centro de uma nova potência europeia emergente. Mas vamos voltar para o coração de Paris, mais especificamente para a ilha de La Cité. Essa pequena ilha simpática pode até, a princípio, não parecer grandes coisas, mas aqui, no passado, era uma brilhante cidade medieval, com escolas de filosofia, igrejas e até um palácio real. E foi olhando para essa ilha que o bispo de Paris, Maurice de Sully, no século XII, teve ideias bem ambiciosas. Ele achou que seria maravilhoso construir lá na La Cité a maior catedral que o cristianismo já teria visto. E ele sabia que isso era possível porque viu isso acontecer com a construção da Basílica de Saint-Denis, cuja a bizarra história do motivo de sua construção contém nesse shorts. E para variar, o seu Maurício estava também deslumbrado com uma nova arte que quase beirava a magia: as luzes góticas. E eu preciso separar um tempinho para falar um pouquinho sobre elas, porque apesar de visualmente simples, existe uma complexidade quase romântica por trás delas. As luzes góticas, no caso os vitrais, são janelas coloridas que você encontra em igrejas antigas e catedrais, especialmente aquelas construídas no estilo gótico, que foi um tipo de arquitetura popular na Europa entre os séculos XII e XVI.
E esses vitrais eram feitos com pequenos pedaços de vidro colorido. Cada pedaço tem uma cor diferente, mas um do lado do outro formam uma imagem, um desenho. E quando a luz do sol passa por esses pedaços de vidros coloridos, é quando a magia acontece, porque a luz também fica colorida. Isso faz com que dentro da igreja ou da catedral fique cheio de luzes coloridas, criando um efeito mágico e bem bonito. Os pedaços de vidro eram colados juntos por tiras de chumbo. O chumbo é um metal macio que pode ser dobrado da forma desejada, e por isso era muito visado na elaboração de vitrais, porque eles podem criar desenhos muito detalhados. E muitas vezes os vitrais contam histórias da Bíblia ou mostram figuras de santos e anjos. Então, para o Maurice, era perfeito para sua mega catedral. E mais alguém nessa história achou que seria uma boa ideia tentar construir uma catedral gigantesca, e essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos que o rei Luís VII, que deu seu ok para o projeto e os primeiros passos para a construção foram dados. E esses primeiros passos era a destruição, sim, destruição, porque o empreendimento era tão ambicioso que foram necessárias a demolição de algumas casas e de 2 igrejas. E a construção que o Maurice ansiava tanto era justamente a construção da magnífica Catedral de Notre-Dame. Foi assim que essa famosíssima catedral francesa, homenageada em tantas peças artísticas, começou a surgir. Agora sim, você que tá fazendo alguma obra agora aí na sua casa, você tá achando que o pedreiro que está trabalhando aí na sua casa está enrolando muito? Então você ficaria enlouquecido com as obras dessa catedral, que levou uma besteirinha de 200 anos para ficar concluída. O bispo Maurice com certeza deve ter amado. Se ele vivesse nos dias de hoje, certamente já estava fazendo uma série de vídeos no TikTok reclamando horrores. Mas a questão é que, embora a obra de construção tenha sido encomendada em 1160, a primeira pedra de construção só foi posta em seu lugarzinho em 1182, com direito à presença do Papa. Então, a sua construção se seguiu por décadas, com direito a algumas mudanças arquitetônicas no projeto. Por exemplo, quando a igreja começou a ser construída, o teto pesado precisava de paredes muito grossas para sustentá-lo. Isso limitava o tamanho das janelas, deixando o prédio mais escuro. Foi quando, em 1220, o teto foi redesenhado, usando abóbadas de nervuras, uma inovação do estilo gótico. Essas abóbadas tinham costelas de pedra cruzadas que suportavam o teto, reduzindo a pressão nas paredes. Assim, foi possível incluir mais janelas e deixar o espaço mais iluminado. A construção foi se seguindo com uma mudancinha aqui e ali, até que na década de 1240, o mestre de obras Jean de Chalais, o primeiro arquiteto de Notre-Dame, cuja identidade é conhecida, porque o primeiro mesmo ninguém sabe quem foi. O nosso amigo Chalais, ele terminou a nave principal e as 2 torres da frente foram concluídas. Mas toda a catedral só seria concluída mesmo em 1300 e bolinhas. E pela idade dela era até esperado que a catedral sofresse com a ação do tempo, o que é normal. Edifícios envelhecem e precisam sempre de manutenção. Acontece, mas ela sofreria um grande golpe quando a capital da França irrompeu em uma grande revolta que mudaria a história do país. Em 1789, a Revolução Francesa eclodiu, vitimando vários franceses e dando a fama para a Dona Guilhotina. A Revolução Francesa veio como uma avalanche. Leis foram mudadas, bens confiscados e pessoas foram executadas aos montes, inclusive o próprio rei, assim como a rainha da França, ambos executados na guilhotina. No vídeo, eu passei rapidamente pela parte da Revolução Francesa, mas para quem se interessar, recomendo o livro Revolução Francesa, escrito pelo professor Daniel Gomes e publicado pela editora Contexto. Nele vocês aprenderão sobre as profundas implicações sociais que a Revolução teve na sociedade francesa da época e até hoje, já que ela impactou na noção de cidadania e códigos civis. O link para o livro está no comentário fixado e ele está por R$40 lá. É uma oportunidade para conhecer muitos detalhes sobre esse período histórico, então aproveitem! E em meio aos conflitos e julgamentos, alguns edifícios históricos ligados à monarquia foram invadidos e destruídos.
Um deles foi justamente Notre Dame, que foi invadida e teve várias de suas estátuas destruídas, assim como relicários. E os seus famosos sinos, eles também foram destruídos, derretidos para fazer canhões de bronze. Somente um deles sobrou, o sino de 13 toneladas que tinha o nome de Emmanuel. A catedral só seria reparada no governo de Napoleão Bonaparte. Inclusive, o Napoleão chegou a ser coroado imperador lá em Notre Dame em 1804. Mas a catedral ganharia status de estrela tempos depois graças a esse homem, um escritor chamado Victor Hugo, que em 1831 escreveu uma obra que ultrapassaria os séculos, Nossa Senhora de Paris. O quê? Você não conhece essa obra? Então que tal O Corcunda de Notre Dame? Essa era uma obra que visava a conscientização do público sobre a importância da preservação da catedral. E essa história encantou tanto as pessoas que foi adaptada para a ópera, o cinema preto e branco e desenho animado. Sobre esse último, estou falando de um filme da Disney lançado em 1996, O Corcunda de Notre Dame, que é simplesmente maravilhoso. E se você já assistiu o filme, saiba que ali tem muitos pontos inspirados em eventos reais. Um exemplo é a Festa dos Tolos. Seguinte, durante a Idade Média, na catedral, era celebrada a Festa do Burro, onde uma pessoa era escolhida para ser o destaque da celebração. Ao contrário do que ocorre no filme, que o escolhido teria que se transformar em um rei bufão, um palhaço basicamente, na festa real, a pessoa tinha que se vestir de bispo e entrar na catedral montado em um burro. Logo se vê porque a Disney fez algumas mudanças, não é mesmo? E acompanhando esse personagem, os foliões se vestiam de forma bem bizarra e cantavam e dançavam. E essa festa ocorria no dia 26 de dezembro, enquanto que no filme é no dia 6 de janeiro. Outra coisa que está em conformidade com o filme é que os arredores da catedral foram usados como local de execução. O filme é da Disney, apesar do nome, é só uma adaptação da obra do Victor Hugo, que tem muitas diferenças do que a gente encontra na animação. Como eu disse, o livro visava a conscientização do público sobre a importância da preservação da catedral, e para nossa sorte, a obra acabou sim surtindo efeito, já que em 1846 foi iniciado um amplo programa de restauro da catedral. Mas que tal agora a gente ampliar o olhar para os arredores de Notre Dame? Se a gente olhar para Paris de hoje, podemos encontrar muitos edifícios históricos, e as histórias que eles guardam, gente, vamos dizer que algumas são simplesmente sensacionais, mas outras são bem sinistras. E podemos ver indícios da velha Paris por todos os lugares, mas em algumas regiões só sobraram as memórias mesmo, como a Praça da Bastilha, que originalmente abrigava um baluarte defensivo construído no final do século XIV. A Bastilha tinha 4 torres de 26 metros de altura e estava rodeada por um grande fosso, e foi usada para prender prisioneiros políticos, até que foi posta abaixo durante a Revolução Francesa. E em outra parte da cidade está a Universidade de Sorbonne, que foi construída em uma antiga área universitária do século XII, onde em 1252 tinha sido fundado o Colégio Sorbonne, que acabou crescendo e se tornou o que é hoje. E na praça do Hotel de Ville existem registros de que o local foi usado para queimar bruxas, executar pessoas. Pois é, gente, muitos turistas que passam pela região nem sequer imaginam a possibilidade de que Paris, ainda mais naquele lugar, queimou pessoas acusadas de bruxaria. E por fim, temos uma antiga torre defensiva, erguida no final do século XII, que depois virou um castelo medieval, até que no final do século XVI foi transformado em um palácio. Esse palácio se transformou em ninguém mais e ninguém menos que o famoso Museu do Louvre. E vocês podem conferir alguns desses lugares nesse antigo mapa do século XVI. Legal, não é mesmo? E aqui está a Catedral de Notre Dame. Agora vamos dar uma olhada em alguns dos detalhes da Notre Dame. Afinal, não podemos deixar de observar alguns dos segredos de uma catedral tão cheia de simbolismos, não é mesmo? Começando por uma de suas maiores reformas, que foi feita sob a direção de um arquiteto chamado Viollet-le-Duc. Vamos dizer que ele improvisou em algumas partes da catedral, como no caso das gárgulas, onde ele inventou o rosto de algumas. E na base da torre, gente,
ele colocou estátuas dos apóstolos de Cristo. E uma dessas estátuas representa o rosto do próprio arquiteto. Na sua agulha estavam guardadas algumas relíquias religiosas, e entre elas parte da alegada coroa de espinhos de Cristo. Já a mais famosa roseta tem 13 metros de diâmetro e foi feita com vidros coloridos, as luzes góticas. No centro está a Virgem Maria, cercada por cerca de 80 figuras do Antigo Testamento. Imagina se não deu trabalho fazer um negócio desse. E o famoso sino Emmanuel, sobrevivente da Revolução Francesa, fica aqui. E temos a cobertura, que foi feita com madeira. Para sua construção foram derrubadas cerca de 1.300 árvores, ou seja, cerca de 24 hectares de floresta. E não é à toa que esse lugar foi apelidado de A Floresta. E essa parte de Notre Dame ganhou a atenção do mundo de uma maneira bem triste, já que no dia 15 de abril de 2019 foi destruída por um incêndio. E quando a gente fala de que o topo da catedral pegou fogo, parece algo pequeno, afinal foi só o teto. Mas quando a gente olha imagens da época, dá para ver o nível do estrago e perigo. São imagens realmente desoladoras. O Corpo de Bombeiros só conseguiu controlar o incêndio muitas horas depois e, felizmente, ninguém ficou ferido. E nos dias seguintes foi possível ver o tamanho real de todo o estrago. A maior parte do telhado foi destruído e a catedral ficou tão frágil que os frontões laterais corriam risco de desabar nas ruas. O famoso campanário, por exemplo, se perdeu totalmente, assim como a parte superior das paredes ficou danificada, e a torre principal, que tinha mais de 90 metros, que foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade em 1991, desmoronou. Se perdeu para sempre, e tudo isso diante dos nossos olhos. Apesar das imagens chocantes do fogo e da destruição, dias depois do incêndio controlado, a equipe de restauradores que foi contratada pelo Ministério da Cultura da França pôde avaliar o que se salvou e descobriu que as obras de arte da catedral não tinham sido destruídas pelas chamas, inclusive a suposta coroa de espinhos. Elas tinham se salvado porque tinham sido mudadas de lugar por conta dos trabalhos de restauro que ocorriam na época em que o incêndio irrompeu. A catedral estava frágil e, para piorar tudo, o seu interior tinha se tornado um lugar potencialmente perigoso para a equipe de pesquisadores e outros trabalhadores, já que foi descoberto que mais de 200 toneladas de chumbo do telhado e da torre desapareceram durante o incêndio. Desapareceram, entre aspas, porque uma parte ou derreteu ou caiu no piso da catedral ou evaporou pelo edifício. E isso desencadeou um alerta de perigo, já que as superfícies da catedral tinham níveis de chumbo 70 vezes acima do limite legal. Gente, perigosíssimo. No passado, alguns telhados eram revestidos por chumbo. O que muita gente não sabe é que o chumbo é potencialmente tóxico. Por isso, no caso de Notre Dame, os pedreiros, engenheiros, restauradores e arqueólogos precisaram trabalhar com roupas especiais, fazer a descontaminação dos seus trajes e realizar exames de sangue para procurar indícios de possíveis contaminações. Pois é, gente, rolou tudo isso. Vocês sabiam? Porque eu não. Eu fiquei sabendo de muitas dessas coisas agora quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo. E como é um local histórico, a equipe de arqueologia precisou trabalhar no local e seguir todos os protocolos de segurança. Inclusive, os membros da equipe não poderiam tocar em algumas coisas por conta da contaminação por chumbo. Por isso, os arqueólogos precisaram fazer o uso de robôs para fazer as escavações. E apesar da tragédia, surgiram descobertas arqueológicas incríveis. Eu sei que é complicado falar isso, afinal de contas, tivemos uma tragédia que poderia ter sido muito pior, né? Poderia ter sido fatal, poderia machucar pessoas. Mas no final a gente tinha que olhar também um lado bom, porque no final das contas, durante os trabalhos de restauro, algumas descobertas arqueológicas foram realizadas no local, como esculturas até então desconhecidas, restos da arquitetura original do século XIII, bem como restos de um sistema de aquecimento subterrâneo de tubos de tijolos do século XIX. Aquilo que nas reforminhas que foram rolando não entrava na planta, né? Porque, não vai se ter uma planta de um prédio tão antigo cheio de modificações. Só que uma das melhores revelações foi totalmente inesperada. É que enquanto a equipe de reconstrução do edifício estava fazendo buracos no chão da nave, que é aquela parte central da catedral, para colocar os andaimes que seriam usados durante as obras, foram encontrados 2 misteriosos sarcófagos.
E para deixar essa descoberta mais eita, ambos foram feitos com chumbo. Isso já dá uma dica de quem seriam essas pessoas, já que sarcófagos de chumbo eram reservados à elite. E para nossa sorte, os seus ossos ainda estão intactos, aliás, o que permitiu-se fazer um estudo sobre a idade, saúde e até mesmo possível classe social dessas pessoas. Então, depois de meses de pesquisas, os arqueólogos descobriram mais sobre quem estava sepultado nos 2 caixões. Um deles continha uma inscrição no caixão que nos revelou sua identidade e idade. Então, se prepara aí para o chá revelação, porque esse caixão pertencia a um sumo sacerdote chamado Antoine de la Porte, que morreu em 1710, aos 83 anos. Analisando os ossos, os arqueólogos perceberam que ele cuidava bem dos dentes e tinha sinais de gota, uma doença associada ao excesso de comida e bebida, e por isso era conhecida como a doença dos reis. O outro caixão abrigava um homem que permanece desconhecido, infelizmente, mas foi possível saber que ele tinha entre 25 a 40 anos quando morreu e que viveu em uma época bem anterior ao nosso amigão Antoine. E esse homem desconhecido recebeu o apelido de Le Cavalier pelos arqueólogos, porque eles acreditavam que ele era um cavaleiro, por conta dos seus ossos pélvicos. Não ficou esclarecido o porquê deles acharem isso, mas se esse homem passou parte da vida montando em cavalos, as marcas podem ficar em seus ossos. Para variar, os pesquisadores suspeitam que ele tinha uma doença crônica e pode ter morrido de meningite, causada por tuberculose. Outro detalhe que foi possível conhecer de Le Cavalier é que dentro de seu sarcófago foram encontradas folhas e flores, possivelmente de uma coroa ou guirlanda, sugerindo que ele era um aristocrata. E nesse ano de 2024 fizeram 5 anos do incêndio. Mas qual foi o motivo? O que deu início ao fogo no final das contas? Bom, aparentemente a investigação não chegou a uma conclusão até hoje, mas a probabilidade é que foi uma falha elétrica ou um cigarro aceso. E é isso, gente. Essa é a história da Catedral de Notre Dame. E esse vídeo deu um trabalhão para ser feito. Eu tive que traduzir alguns materiais, separar algumas imagens legais para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado das imagens que eu separei para vocês. Porque foi com muito carinho. Isso eu garanto, foi feito com muito carinho. E alguns dos materiais usados precisei pagar por eles. Mas, felizmente, isso foi possível graças aos nossos apoiadores. Mas muito obrigada, gente. Obrigada por acreditar na qualidade do meu trabalho, é sério, muito obrigada mesmo. E você aí que caso queira ajudar a bancar a produção dos próximos vídeos, pode fazer isso virando um apoiador no Catarse, através desse link aqui, ou se tornando membro aqui no canal. É só clicar no botão Seja Membro. Você também pode ajudar através do Valeu, que fica ali onde tem a parte da inscrição e do dedinho de curtir, tá? Ou pode ajudar através do Pix, usando esse código aqui, tá bom? Mas se você não puder ou simplesmente não quiser ajudar financeiramente, é só clicar no gostei ali embaixo. Isso ajudará a divulgar o vídeo. E poxa, se gostou desse vídeo e de outros daqui do canal e ainda não se inscreveu, que vacilo, hein? Se inscreva, é de graça. Vou ficando por aqui e até mais. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Tchau, até mais.